A história de O Hobbit se propõe a contar uma aventura inesperada, algo que Bilbo se dispõe a fazer com o incentivo de um certo mago. Porém, uma vez que o objetivo da aventura se trata em lidar com o mais poderoso dos dragões da Terceira Era, fica a pergunta: qual era o plano de Gandalf e Thorin para lidar com Smaug e matá-lo? Bem, vamos ver como o anão e o mago resolveram partir para Erebor nessa missão um pouco suicida e como Gandalf teve o papel crucial em incentivar essa aventura um tanto quanto arriscada. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não leu o livro O Hobbit, você irá se surpreender ao descobrir que a demanda de Erebor surgiu primeiramente na mente de Gandalf, mas não necessariamente seu objetivo principal era fazer com que os anões recuperassem seu reino de volta, bem como suas riquezas. Não, o mago estava mais preocupado com a ameaça que cuspia fogo, escondida dentro da abandonada mansão dos anões. Por 171 anos, Smaug permaneceu em Erebor, uma boa parte desse tempo estando deitado sobre o tesouro dos anões, saindo apenas para se alimentar de pessoas e principalmente de donzelas da cidade de Vale, o que acabou deixando-a arruinada e vazia depois de um tempo. Desde que foram expulsos de seu lar na Montanha Solitária, os anões se dispersaram e Thror, juntamente com seu filho e neto, Thrain II e Thorin II, Escudo de Carvalho, seguiram para o exílio e permaneceram por um tempo na Terra Parda, até que depois do assassinato de Thror, o herdeiro mais velho do povo de Durin, Thrain liderou o restante de seu povo para as Montanhas Azuis, ao oeste do condado, em 2802 da Terceira Era. Conforme foi mostrado no filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, em 2841, Thrain havia partido de sua habitação nas Montanhas Azuis para tentar alcançar a agora longínqua Montanha Solitária. Porém, ele foi perseguido pelos servidores de Sauron, até que, por fim, foi aprisionado em Dol Guldur, nas masmorras do Necromante, em 2845. 5 anos depois, Gandalf entrou em Dol Guldur e descobriu que o Necromante realmente se tratava de Sauron. Nessa mesma ocasião, ele encontrou Thrain preso ali e então o anão entregou a ele um mapa que havia recebido de seu pai, Thror, por segurança, antes deste partir para Moria, onde acabou sendo morto por Azog. O mapa de Erebor mostrava a passagem secreta por onde Thror e Thrain haviam escapado durante o saque de Smaug décadas antes, e por esta saída era possível entrar também para os salões inferiores de Erebor. E essa era pequena o suficiente para que Smaug a utilizasse, porém a porta era semelhante àquela da entrada oeste de Moria, invisível a olho nu, parecida com a encosta da montanha, e só poderia ser acessada num dia específico do ano, o dia de Durin. Juntamente com o mapa, Thrain também entregou a chave dessa mesma porta e deu a Gandalf a missão de encontrar Thorin, seu filho, e devolver a ele estes pertences. Thrain, infelizmente, morreu em Dol Guldur e Gandalf não pôde salvá-lo, e mesmo o mago conseguiu escapar por pouco. No entanto, levaria 91 anos para que Gandalf encontrasse Thorin, pois o mago não sabia onde encontrá-lo e sequer sabia o nome do filho de Thrain, já que o anão não chegou a dizê-lo antes de morrer. Sem contar que nesta época Gandalf estava com suas atenções voltadas para Dol Guldur e a ameaça crescente de Sauron. Foi a partir dessas preocupações do Mago Cinzento que ele voltou sua atenção para o norte, pois em Erebor havia uma poderosa arma de guerra que Sauron poderia recrutar, Smaug. Nesta época, Gandalf já sabia que Sauron era um necromante e estava planejando uma guerra e pretendia atacar Valfenda assim que se sentisse forte o suficiente. Assim, ele poderia reconquistar as terras de Angmar e as passagens do norte nas montanhas. E agora, apenas os anões das Montanhas de Ferro poderiam se opor caso uma força do leste a mando de Sauron viesse atacar o norte. E além das terras das Montanhas de Ferro, estava a desolação de Smaug.
isto é, toda a área de Erebor e da antiga cidade de Vale que agora permaneciam desertas. Portanto, Gandalf precisava dar um jeito de lidar com Smaug antes que ele fosse cooptado por Sauron. Mas como ele faria isso? Como seria possível destruir Smaug? Foi aí que, por obra do acaso ou não, Gandalf encontrou-se com Thorin em uma noite em Bree, quando estava a caminho do condado, lugar que não visitava há 20 anos. E Thorin, por sua vez, estava retornando para sua casa nas Montanhas Azuis, voltando de uma viagem. Nesse encontro, Thorin dirigiu-se a Gandalf. Mestre Gandalf, conheço-o apenas de vista, mas agora ficaria feliz em conversar com você, pois ultimamente tenho pensado em você com frequência, como se me fosse ordenado que o procurasse. De fato, teria feito isso se soubesse onde encontrá-lo. Gandalf olhou para ele surpreso. Isso é estranho, Thorin Escudo de Carvalho, disse ele, pois também estive pensando em você e, embora esteja a caminho do condado, tinha em mente que este também é o caminho para os seus palácios. Thorin diz a Gandalf que gostaria de se aconselhar com ele, e o mago afirma que desconfia que ambos têm ao menos um problema em comum. O dragão de Erebor me preocupa e não acho que será esquecido pelo neto de Thror. Nisto Gandalf estava certo, pois Thorin de fato há anos pensava nas iniquidades sofridas por sua casa e na herança que recebera, a tarefa de vingar-se do dragão. Mas sua força agora era pequena, pois os exércitos de seu povo estavam agora dispersos e os machados de seu povo eram poucos, já que o número de anões havia diminuído. Deste encontro surgiu a demanda de Erebor. Lógico que Gandalf desde o início queria aniquilar Smaug, mas ele sabia que isso não seria fácil. Eles necessitariam de um guerreiro valente ou ainda de um herói, e o mago afirma que ele tentou achar um para esta missão, mas não o encontrou. A solução era então arranjar um ladrão ao invés de um herói para a demanda. Mas por que um ladrão? Você pode estar se perguntando. Um ladrão porque o plano era entrar em Erebor sorrateiramente para roubar a Pedra Arquem de Smaug. Isso nos leva à pergunta se o objetivo final era matar o dragão e restaurar a fortaleza de Erebor, por que Bilbo foi enviado como um ladrão para roubar a Pedra Arquem? Inicialmente, o plano de Gandalf não era necessariamente matar Smaug. Poderia ser que isso acontecesse por obra do destino, de alguma forma. Mas a partir da fala do mago no livro, o plano inicial era roubar uma boa porção daquele tesouro, se possível. É por isso que optei pelo roubo, especialmente quando me lembrei da existência de uma porta lateral. Ou seja, pela porta lateral eles roubariam o tesouro enquanto o dragão estivesse dormindo. Então, pela perspectiva de Thorin, reconquistar Erebor matando o dragão não era sua principal missão, mas sim recuperar um pouco do tesouro e a Pedra Arquem, que para ele era de valor inestimável e mais valiosa do que todo o tesouro de Erebor junto. Isso se conseguissem chegar até lá. Pela perspectiva de Gandalf, essa missão de apenas roubar o tesouro poderia desencadear uma série de eventos que poderiam, no final, culminar naquilo que era seu real desejo, a morte do dragão. E se analisarmos o conto, foi exatamente isso que aconteceu. O roubo de uma pequena taça por Bilbo incitou Smaug a sair de Erebor, o que permitiu que ele fosse morto pelas mãos de outro personagem predestinado a fazê-lo com uma arma lendária, o que incitou os goblins a virem até Erebor contra os anões, o que por sua vez fez com que homens, elfos e anões se unissem contra um inimigo comum em vez de lutarem entre si, o que destruiu uma grande parte da ameaça Goblin nas Montanhas Nevoentas. Tudo isso por causa de um pequeno roubo. Então, da parte de Gandalf, ele queria Smaug morto, mas não tinha um plano real de como conseguir isso. Assim, seu plano para conduzir os anões até a Montanha Solitária foi mais uma mistura de intuição e também de sua confiança em um plano maior e superior que no final terminasse na destruição de Smaug. E, na verdade, mais do que isso foi alcançado, pois um número considerável de goblins, wargs e lobos foi eliminado a partir da Batalha dos 5 Exércitos, e isso certamente foi algo muito positivo para os povos da Terra-média. Foi planejado exatamente assim pelo mago? Não,
mas ele certamente manteve a roda girando na direção certa e foi previdente o suficiente para colocar seu próprio homem, ou hobbit, no centro das coisas para agir como um instrumento do destino em sua ausência. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou dessa história, veja o meu vídeo anterior falando sobre a Guerra dos 5 Exércitos. Te convido a se inscrever no canal para mais histórias, deixe seu like, comente qualquer coisa para ajudar no engajamento do vídeo e compartilhe também com algum amigo ou amiga que gosta do mundo de O Senhor dos Anéis. Se você quiser contribuir com o Cinejão, torne-se um membro do canal, apoie através do Valeu Demais ou ainda adquira um dos livros de J.R.R. Tolkien através dos links listados na descrição. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!